Você já parou para analisar o quão deplorável está o estado da igreja do século XXI? É importante ressaltar que eu estou me referindo a algumas pessoas que estão dentro da igreja e não a todos que estão dentro da igreja. Existem muitos cristãos verdadeiros no dia de hoje e é bom deixar isso muito claro aqui. Nós vemos uma igreja hoje no século XXI que deveria estar agindo como luz, mas que age como qualquer outra instituição age no mundo. Jesus ele nos deixa bem claro lá no Sermão do Monte que nós somos a luz e o sal da terra. Só que, se você olha para a igreja do século XXI, você não vê essa luz e esse sal. Pelo contrário, nós somos uma igreja que cada dia mais se aproxima mais do pecado e se afasta mais do nosso Salvador. Nós vemos hoje uma igreja onde as pessoas vão e acreditam que estão salvas, mas na verdade elas levam a vida de alguém que está condenado. E você já parou para se perguntar do porquê isso acontece? Do porquê nós vivemos numa geração onde mesmo estando dentro da igreja as pessoas continuam estando distantes do seu Salvador? A resposta para essa pergunta é: as pessoas elas vivem nisso, elas vivem nesse ciclo que não os aproxima de seu Salvador, mas que só leva elas de volta aos seus pecados, porque elas ainda não passaram pela metanoia, que é a transformação da nossa mente. Em Romanos 12:2, a Bíblia vai nos dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós vivemos em uma igreja que não passou por Romanos 12:2. Nós vemos uma igreja hoje em dia que está totalmente vinculada ao mundo e totalmente amiga do mundo, quando nós devemos, na verdade, não ser amigos do mundo. Não me leve a mal, eu não tô falando aqui pra você não ter amizades não cristãs, eu tô falando aqui sobre amizade com o pecado. Eu tô falando aqui sobre a igreja estar vinculada com o pecado. Nós vivemos em uma igreja onde as práticas são mais próximas do pecado do que de Cristo. Nós vemos pessoas se aproximando de Cristo puramente pelo que Ele pode oferecer, sabe? Pessoas que aproximam de Cristo não pela salvação, não porque Ele é o nosso amado e que Ele nos salvou, mas nós vemos pessoas se aproximando de Cristo simplesmente pelo que Ele pode dar. Ah, é porque eu preciso de uma porta de emprego. Ah, eu preciso que Deus cure a minha família. Ah, eu preciso que Deus faça isso por mim. Eu preciso disso daqui. E nós nos aproximamos cada vez mais do povo que está no mundo. Nós nos aproximamos cada vez mais da escuridão. Nós deveríamos ser a luz, mas nós não refletimos luz e ainda nos contaminamos com a escuridão. E o problema é que nós não passamos por essa renovação da mente. Nós vivemos como pessoas deste mundo, nós levantamos as mãos para Jesus, nós nos batizamos, mas ainda assim nós não deixamos que Jesus transforme a nossa mentalidade. Nós somos uma igreja que não passou pela metanoia, pela renovação da mente, pelo arrependimento. Nós vivemos como as pessoas que não têm Cristo, porque nós não entendemos que para ter Cristo verdadeiramente não basta apenas frequentar cultos e fazer orações grandes. Nós precisamos passar pela metanoia, pela transformação da mente, pelo arrependimento. E não tendo passado pelo arrependimento, não tendo passado pela mudança de mentalidade, nós somos apenas pessoas que frequentam um culto. E isso precisa mudar. Nós precisamos mudar isso o mais rápido possível, porque o número de pessoas que estão indo para a igreja achando que estão indo em direção ao céu, quando na verdade estão indo na direção do inferno, só tem aumentado. Pessoas que não estão sendo discipuladas corretamente, não estão sendo discipuladas a chegar a Deus como pecadores que precisam dele e não como pessoas que estão contratando um serviço. Sua adoração ela não é uma moeda de troca. O que você oferece para Deus não é uma moeda de troca. Estamos em um tempo onde tudo que nós falamos é que para você receber algo de Deus você precisa o adorar, você precisa o buscar, quando na verdade Deus ele não quer uma troca com você. Deus ele não quer te dar, por exemplo, uma bênção. Deus não quer abrir a porta de emprego para você em troca da sua adoração. Deus ele quer a sua adoração como forma de gratidão pela morte dele numa cruz. Você precisa entender de uma vez por todas que Jesus, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus todo-poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Cordeiro que venceu a morte, ele se entregou numa cruz por você e você não merecia isso, e isso é o seu maior prêmio. Nada além disso vale, nada além disso, nada vai ser maior. A porta de emprego que Jesus pode te dar não
é maior do que esse sacrifício. A namorada, o namorado, a família que você pode construir nunca vai ser maior do que esse sacrifício. Nenhuma bênção material, nenhuma bênção que Jesus te dê vai ser maior do que a salvação que Ele te deu na cruz. E se a igreja não entender isso, se a igreja não entender que nós somos feitos para Ele e que Jesus nos amou e que o maior presente dele para nós, a maior bênção que Ele nos deu foi a morte na cruz, nós seremos como o mundo. Iremos apenas atrás de Deus, porque Deus pode nos dar uma bênção material e isso nos leva para distante dele e não para perto. Cara, é só separar para refletir. Olha os nossos louvores, olha as nossas orações, olha as palavras que estão sendo pregadas nos nossos púlpitos. Qual foi a última vez que você realmente ouviu da cruz como, olha, a cruz nos deu a chance de arrependimento, então arrependam-se? Qual foi a última vez? Eu posso te garantir que no último mês você ouviu mais palavras dizendo que Deus pode abrir uma porta de emprego, que Deus cuida de você, do que uma palavra que dizia que Jesus é a salvação das nossas almas. E sabe o porquê disso? Porque, novamente eu falo, nós não passamos pela renovação das nossas mentes. Nós vivemos como pessoas deste mundo. Nós vivemos como pessoas que não entenderam a salvação. Nós estamos dentro da igreja, mas nós não entendemos a salvação. Achamos que com os nossos longos jejuns, longos propósitos de oração, longos cultos, vamos agradar a Deus e fazer com que Deus nos salve. Mas a verdade é que a salvação não se conquista por meio de esforços humanos. A salvação se conquista quando você entende aqui que você é um miserável que precisa de Jesus. E quando você declara com sua boca que Jesus é o seu Senhor. Então, meu irmão, eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje porque nós precisamos despertar como igreja. Nós precisamos, como noiva de Cristo, despertar para sofrer essa metanoia, essa transformação, esse arrependimento em nossas mentes, para que aí nós ajamos como pessoas salvas e vivamos como pessoas salvas. O que você acha que levou Paulo a perder a própria cabeça pelo evangelho? Você acha que Paulo perdeu a própria cabeça, que Paulo foi decapitado simplesmente por capricho dele, simplesmente porque ele, que legal, vou ser decapitado. Você acha que Paulo passou por isso assim, dessa forma? Como você acha que Paulo aguentou apanhar, ser chicoteado, ser preso pelo evangelho? Porque ele tinha passado pela metanoia, ele entendeu que ele não era nada e que ele precisava desesperadamente de Cristo. E isso levou ele se for preciso sofrer, levar chicotada, ser preso, ser decapitado, amém. Morrer é lucro, viver é Cristo. Paulo só chegou nessa conclusão depois que ele passou pela metanoia. Enquanto ele não passou pela metanoia, enquanto ele não chegou ao arrependimento a ele, enquanto ele não reconheceu que ele era um pecador, ele estava sem salvação. Mas quando ele reconhece isso, ele chegou ao ponto de ter tanta certeza da salvação dele, que ele entregou a vida dele pelo evangelho e ele foi decapitado pelo evangelho. E você? E se alguém hoje colocasse uma arma na sua cabeça e falasse, negue a Cristo ou eu te mato? O que você faria? Se hoje fosse para você ser um mártir cristão, o que você faria? Você negaria a Cristo ou você teria certeza da sua salvação o suficiente para se entregar por Ele? O que você seria? Cristo precisa aperfeiçoar a mente dele em nós. Se você não tem a mente de Cristo aperfeiçoada em você, essa é a hora de passar por isso. Esse é o momento de você dizer, Jesus, eu passei muito tempo achando que eu estava salvo, quando na verdade eu estava perdido. Então vem aqui hoje e transforme a minha mente, renove a minha mente. A Bíblia está aí para nos auxiliar nisso. A Bíblia é a palavra de Deus, sabe? Jesus nos deixou ela justamente para nos guiar, cara. Mergulhe na Bíblia, escute o que a Bíblia diz e faça o que a Bíblia diz. Chega dessa vida que você tem levado, onde você não vai chegar a lugar nenhum, onde você só vai em direção à perdição, cara. É a hora de você se levantar e começar a agir, sabe? Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você precisa de Cristo, cara. E não Cristo precisa de você. Cristo não precisa da sua adoração, mas Ele faz questão de recebê-la só para poder te dar a salvação. Sabe de uma? Essa é a hora de você se arrepender, essa é a hora de você dizer, Jesus, até aqui eu andei errado, até aqui eu achei que estava no caminho certo, mas eu estou errado, me ajude, Jesus, me ajude hoje, clame hoje, não deixe para amanhã, fale hoje com Jesus, fale, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou um pecador miserável e que eu preciso desesperadamente do Senhor, então venha hoje e transforme a minha mente, Jesus. Não é tarde, cara. Não é tarde, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de mudar a sua mente, ainda dá tempo, cara, ainda dá tempo.
Então busque isso em Jesus. Porque, cara, quando chegar o grande dia, não importa se você prega, não importa se você louva, não importa. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, no seu nome eu curei. E ainda assim Jesus vai dizer para essas pessoas: afastem-se de mim porque eu não vos conheço. Porque essas pessoas, elas estavam ocupadas demais, louvando e pregando, para passar tempo com Cristo, para se arrepender de seus pecados. Elas estavam se achando superior demais, elas estavam achando que elas eram salvas demais, para elas serem transformadas na mente dela e entenderem que elas precisam desesperadamente de um Salvador. Posso falar uma coisa? Mesmo que você seja um obreiro na sua igreja, cara, se você não passou por essa metanoia, se você não passou por isso, é hora de passar, cara. Porque Jesus pode voltar depois desse vídeo agora e você vai pro inferno se você não tiver passado pela metanoia, se você não tiver passado pela renovação da sua mente, pelo arrependimento.